Modelos probabilísticos para variáveis contínuas. Ao contrário das variáveis aleatórias discretas, para as variáveis aleatórias contínuas atribui-se as probabilidades aos intervalos por meio de uma função densidade de probabilidade. Então aqui a esperança matemática E de x para esse tipo de variável é dada por E de x com esta equação. Vejam que aqui não é o intuito determinar o valor exato, a pata da mosca, a ponta da asa da mosca. Nós queremos saber por meio de um intervalo. Já sabemos que não há a possibilidade de acertar na mosca, mas sim determinando por meio de um valor intervalar. E essa é a característica dos modelos probabilísticos para variáveis contínuas. E aqui temos um modelo de um gráfico que segue essa variável contínua, ou seja, nós queremos determinar a área para o intervalo entre o ponto A e o ponto B. Esta área é a probabilidade de ocorrência para esse evento, para essa variável que queremos estimar. Então, a variância simbolizada por var de x para esse tipo de variável é dada por esta equação. E duas restrições devem ser satisfeitas para que uma função definida no intervalo de números reais seja considerada uma função densidade. Essas são as duas restrições apresentadas. A primeira refere-se a uma restrição relacionada à distribuição exponencial e a segunda refere-se a uma restrição relacionada à função cumulativa de probabilidade. Dentro da distribuição uniforme para o modelo probabilístico para variáveis contínuas, quando a função densidade de probabilidade f de x de uma variável aleatória x é constante no intervalo entre A e B, disse que ela é uniforme. Então, matematicamente, a gente tem essa equação. F de x é igual a 1 sobre B menos A para A menor ou igual a x menor ou igual a B. Fora desse intervalo, f de x é igual a 0. Então, aqui nós temos um gráfico que reflete uma distribuição uniforme. Nós temos um intervalo de interesse entre A e B. E fora do intervalo de interesse, esse valor de f de x será igual a 0. Dentro desse intervalo de interesse, o f de x será diferente de 0. Dentro da distribuição uniforme, a esperança de x, simbolizada por E de x, é dada por A mais B dividido por 2. E a variância de x é dada por B menos A elevado ao quadrado dividido por 12. Ponto B menos o ponto A elevado ao quadrado dividido por 12. Então, define-se a variável aleatória x como o tempo médio de atendimento em minutos no caixa de um banco. A variável aleatória x possui distribuição uniforme no intervalo entre 10 e 20. Determine a probabilidade de x estar no intervalo entre 13 e 18, além da esperança e da variância de x. Vamos agora substituir as fórmulas para chegar nesse modelo. F de x é igual a 1 sobre B menos A, ou seja, 1 sobre 20 menos 10, que são os dados dos nossos pontos A e B, e significa que f de x é igual a 0,1. Logo, a probabilidade de esse x estar no intervalo entre 13 e 18, ou seja, p de 13 menor que x menor que 18, é igual a 0,5. Esperança matemática de x é a mais b dividido por 2, ou seja, 10 mais 20 dividido por 2 é igual a 15. E a variância de x é 20 menos 10 elevado ao quadrado dividido por 12, ou seja, 100 menos 12 é igual a 8,33. Essa é a variância de x. Distribuição normal. Essa é a distribuição utilizada em diversos modelos estatísticos, modelos multivariados, modelos de regressão. Ela é muito importante para análise estatística, para análise paramétrica, e caso não siga a distribuição normal, aplicamos a análise não paramétrica. Então, diversos estudos assumem a existência de normalidade dos dados. Para modelos de regressão, por exemplo, nós precisamos que a variável y siga a distribuição normal. Nós precisamos que os resíduos tenham distribuição normal. Então, aqui está a característica da distribuição normal.
ela tem uma função densidade da normal, que é simbolizada por esta função. E graficamente nós temos essa ideia com uma curva de distribuição normal. Ela tem essa característica mesocúrtica e no formato de um sino. Ela tem essa característica simétrica e mesocúrtica. Na distribuição normal, nós temos que a média ou esperança de x é simbolizada por E de x igual a μ. E a variância de x é var de x igual a sigma ao quadrado. Quando μ igual a 0 e sigma ao quadrado igual a 1, tem-se a normal padrão, simbolizada por n de 0,1. E nesse caso tem-se a variável aleatória z, que corresponde a uma transformação de x dada por z igual a x menos μ dividido por sigma. Então, significa que quando nós queremos transformar x para dentro de uma escala no score z, nós podemos utilizar essa fórmula. Isso permite utilizar a tabela, por exemplo, a tabela da distribuição normal. Então, a distribuição normal tem essa representação gráfica, com uma representação gráfica da distribuição normal acumulada. Ela tem essa área até o ponto em que queremos estimar. Já a distribuição π² é um outro modelo probabilístico para variáveis contínuas. Nesse caso, nós temos que uma variável aleatória contínua x, obtida pela soma dos quadrados de v variáveis aleatórias contínuas, tem distribuição π² com graus de liberdade dado por esta equação. E o valor esperado de x é simbolizado por e de x igual a essa letra de variável aleatória contínua. Variância de x também é dada por esta equação, var de x, 2v. E dentro da distribuição π², simbolizado pela letra grega qui, parecido com o x, com duas perninhas, qui ao quadrado, a figura a seguir representa o valor gráfico de π². Ele tem esse formato de uma curva um pouco mais deitada, né? E temos o π² aqui dentro dessa área de região crítica. RA aqui é a região de não rejeição da hipótese nula. E RC, que são os espaços em branco dentro do gráfico, corresponde à região crítica, a rejeição de hipótese nula. Para valores elevados de V, a distribuição π² aproxima-se da normal. Vamos a um exemplo da aplicação da distribuição π². A variável aleatória x possui distribuição π² com V igual a 5 graus de liberdade. Qual a probabilidade de que x assuma um valor maior do que 3? Calcule também a média e a variância de x. Então, P para x maior do que 3, ou seja, a probabilidade que x assuma um valor maior do que 3 é igual a 70%. A esperança matemática, com média condicional, é igual a 5. E a variância de x é 2 vezes 5, que é igual a 10. Distribuição t de student. Se z e y são variáveis aleatórias independentes, tal que z está para distribuição normal e y está para π², a variável aleatória t igual a z dividido por raiz quadrada de y dividido por v tem distribuição t de student com v graus de liberdade. Quanto maiores os graus de liberdade, a distribuição t aproxima-se da normal padronizada, com média 0 e desvio padrão 1. Então, a característica da distribuição t de student é uma média da distribuição t com v graus de liberdade, que é e de t igual a 0. A variância é dada por essa equação, var de t é igual a v dividido por v menos 2, com v maior que 2. E a figura a seguir compara a distribuição t com a normal. Vejam que ela é bem similar à característica da normal e ela foi identificada por um estudante chamado de Gossett. A distribuição t de student é vastamente utilizada para testes de hipóteses relativos à média e avalia a representatividade de variáveis explicativas em técnicas multivariadas que utilizam modelos de dependência.
Vamos a um exemplo da distribuição t-de-student. A variável aleatória t possui distribuição t-de-student com v igual a 7 graus de liberdade. Qual a probabilidade de p estar contido entre menos 1,214 e 1,415? Calcule também a média e a variância de t. Então, consultando a tabela de distribuição t-de-student, a gente tem que p entre menos 1,214 e 1,415 é igual a 80%, ou seja, a probabilidade de estar contido dentro desse intervalo é 80%. Por definição, esperança de t é igual a zero, então a média é igual a zero. E a variância é 7 dividido por 7 menos 2, que é a equação da distribuição t-de-student. Isso gera o resultado de 1,4. Distribuição f de Snedecor. Sendo x uma variável aleatória em que x tem esta equação, y1 dividido por v1 no numerador e y2 dividido por v2 no denominador, ela tem distribuição f de Snedecor com v1 e v2 graus de liberdade. E o gráfico a seguir apresenta uma distribuição f com cauda à direita. Aqui nós temos a característica da distribuição f de Snedecor. A área de rejeição da hipótese nula está em branco e a área de não rejeição está achurada. Dentro dessa distribuição f de Snedecor, o valor esperado de x é dado por v2 dividido por v2 menos 2, se v2 é maior que 2. A variância de x é dada por 2v2 ao quadrado, que multiplica v1 mais v2 menos 2, dividido por v1, que multiplica v2 menos 2 ao quadrado, que multiplica, por sua vez, v2 menos 4, se v2 for maior do que 2. E para testes de hipóteses relativos à análise de variâncias, nós podemos aplicar essa distribuição f de Snedecor. Essa distribuição f de Snedecor também permite avaliar a significância conjunta de parâmetros de variáveis explicativas quando aplicarmos técnicas multivariadas. E na distribuição f de Snedecor, vamos aplicar agora um exemplo. Considere que uma variável aleatória x apresente uma distribuição f de Snedecor com v1 igual a 4 e v2 igual a 5 graus de liberdade. A tabela de distribuição da distribuição f de Snedecor fornece p igual a f maior do que 5,19 igual a 5%, ou seja, p de f menor ou igual a 5,19 é igual a 95%. Então, vamos calcular agora a esperança matemática de x, ou média de x, e a variância de x. A esperança de x para essa distribuição f de Snedecor é 5 dividido por 5 menos 2, que é igual a 1,66, e a variância de x é igual a 350 dividido por 36, que é igual a 9,72. Então, esses são os modelos probabilísticos para variáveis contínuas. Vimos diversos tipos de distribuição de probabilidade que podemos utilizar para analisar os dados dos nossos estudos a todo momento que utilizarmos variáveis quantitativas. Modelos probabilísticos para variáveis contínuas.